Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa terceira aula de Cristologia. Nas últimas aulas a gente focou mais na questão da humanidade e na divindade de Jesus. Hoje a gente vai fazer um enfoque um pouco maior em alguns títulos que Jesus ele recebe no decorrer da Bíblia, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, tá bom? A gente vai fazer essa aula dividida em duas partes, né? Essa como terceira e a outra como quarta. A gente vai abordar mais alguns títulos também, tá? Então, assim, desde o princípio da apostila que a gente vem acompanhando, a primeira lição traz principalmente a resolução do nome, né? A identificação da questão de Jesus e do Cristo. A gente tem hoje em dia Jesus Cristo praticamente como se fosse aí nome e sobrenome, né? Enquanto a gente sabe que Jesus é um nome que vem aí do hebraico, não é um nome único, exclusivo, atribuído aí ao Messias, mas é um nome que significa Deus salva ou Salvador, né? Um nome que tem a mesma raiz do nome Josué. E teve muitas pessoas no passar dos séculos aí de história do povo judeu que teve esse nome. Então Jesus não é um nome aí único, né? Ele traz esse significado daquele que vai salvar o seu povo dos pecados, conforme o anjo relatou ali para Maria ou para José, eu não me lembro exatamente, mas não é um nome exclusivo, mas traz esse significado. E Cristo nada mais é do que a versão hebraica, a versão grega da palavra hebraica Messias, né? Meshiá, que significa ungido. E aí tem todo aquele significado, né? No Antigo Testamento, ungido era aquela pessoa sobre quem descia um óleo de consagração especial, normalmente sobre reis, sacerdotes e profetas, simbolizando que o Espírito Santo estava sobre ele, como no caso de Davi, por exemplo, quando foi ungido rei, o Espírito Santo se apoderou dele, ou como no caso de Elias ungindo Eliseu como profeta, ou na consagração do sumo sacerdote Arão e de seus filhos para exercer o ministério dentro do tabernáculo. E então o ungido era alguém separado para uma missão especial e simbolicamente tinha o Espírito Santo. Em alguns casos, não apenas simbolicamente, mas de fato tinha o Espírito Santo. No Novo Testamento, essa palavra ungido é trazida para o grego, né, por conta do contexto onde ele se encontra, e a palavra utilizada é o Cristo. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, Jesus Cristo ficaria Salvador ungido, né, ou aquele que salva, e a palavra ungido atrelado. Então, a gente vai dar sequência agora, não apenas no nome Jesus Cristo, né? Mas a gente vai partir muito mais para alguns títulos que a Bíblia lhe atribui, como de servo, sumo sacerdote e de profeta, né? A gente vai trabalhar essa questão de como que o povo de Deus enxergava Jesus, como que os judeus enxergavam Jesus, quem eles acreditavam que Jesus era. Tá? Então, vamos aos poucos, né? Então, nessa nossa introdução, títulos, símbolos e nomes. No decorrer da Bíblia, Jesus ele é descrito com vários nomes que nos revelam progressivamente sua obra e seus atributos. Hoje daremos ênfase nesses títulos. Então, servo, profeta e sacerdote. Antes da gente entrar nos versículos, que a gente vai passear um pouquinho hoje pela Bíblia e ver versículo por versículo, a gente precisa lembrar o contexto na qual Jesus nasceu, né? Havia, e eu já devo ter comentado isso em outros vídeos, a questão da esperança messiânica. O fato de que o povo de Israel ansiava por alguém especial que restauraria esse povo a uma glória passada. Então, por exemplo, a gente tem nos tempos de Davi, nos tempos de Salomão, um período onde Israel chegou ao seu ápice, onde Israel era um povo rico, onde tinha um rei poderoso, onde eles venciam os seus desafios militares,
onde haviam profetas exercendo o seu ministério, onde havia um templo para o seu Deus construído e os seus sacerdotes e levitas estavam ali em plena execução de suas funções. Então houve um tempo, e não apenas com o rei Davi e Salomão, né? Mas em tempos do rei Ezequias, perdão, nos tempos do rei Josias, nos tempos do rei Uzias, houve muitos momentos em que o povo de Deus chega a um ápice. Mas a gente sabe que após a morte de Salomão, o rei que assume é o seu filho, Roboão, que promete aumentar os impostos, né, que o seu pai Salomão já tinha imposto sobre o povo. E aí o povo se rebela, existe uma profecia de que a nação iria se dividir, e das 12 tribos de Israel, 10 se junta e se afasta de Roboão, e toma Jeroboão e coloca como seu rei. Então, essas 10 nações recebem o nome de nação de Israel ao norte, com capital em Samaria, enquanto outras duas nações, Judá e Ruben, se não me foge a memória, às vezes eu confundo com Judá e Benjamim, eles vão para o sul não, né? Se unem ali para formar a nação do sul, que seria Judá. Sobre o trono de Judá só passou os descendentes de Davi, enquanto pelo trono de Israel passaram homens de diversas linhagens, um mais pecador que o outro, até o ponto que Israel, o reino do norte, caiu pelas mãos dos assírios e foram levados cativos. O povo que foi trazido para ocupar o local onde estava Israel era um povo assírio que não conhecia os costumes da terra. Né? O rei assírio não queria deixar essa terra sem povo nenhum para não virar um deserto e as feras tomarem conta. Mas as histórias bíblicas vão dizer que as feras começaram a matar as pessoas que estavam ali e atribuíram essa devastação ao fato de que o povo que para ali foi trago não conhecia os costumes da terra do Deus de Israel. Então um pouco do povo de israelita que estava cativo na Síria foi levado para lá, e aí começou a miscigenação, a mistura, né, do povo de Israel com estrangeiros, e daí um dos motivos, né, mais antigos do que porque os samaritanos não se davam com os judeus. Enquanto isso, o reino do sul, Judá, continuou a existir por mais alguns séculos, né, pouca coisa, e o povo se rebelou contra Deus, foi para a idolatria, serviu a outros deuses, as imagens de esculturas, queimaram seus filhos a fogo, até o ponto que Deus resolveu entregar esse povo na mão dos babilônios, né, na mão de Nabucodonosor. Bom, Judá também foi devastada, os muros foram destruídos, o templo foi queimado, houve muita mortandade, o povo que não foi morto foi levado cativo e um pequeno remanescente pobre foi deixado ali na terra de Judá para arar a terra, para que a terra também não virasse um deserto. O povo passa 70 anos em cativeiro babilônico, e com a queda da Babilônia, o rei Ciro, né, que unificou aí praticamente o Império Medo e o Império Persa, ele permite que o povo de Judá volte para sua terra. E o povo vai voltar em 3 levas, né? Vai ter a caravana de Zorobabel, príncipe descendente dos reis aí de Judá, vai ter a caravana de Esdras e depois a de Neemias. E eles vão reconstruir o templo, eles vão reconstruir muralha, vão fazer a festa toda, mas a terra ainda é dos persas, né? Eles ainda estão sob domínio de outro império. Quando o Império Persa cai, o Império Grego ele se levanta sob a tutela de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande não vive muito tempo, né? Ele morre aos 33, e quando ele morre aos 33, o reino dele é dividido para 4 de seus generais, se não me foge a memória aqui, Ptolomeu, Seleucida, Cassandro e Lisímaco, e o povo de Deus ele continua na sua terra, porém sob domínio grego. Inclusive vai ter conflitos, né, nesse tempo, onde o rei Antíoco Epifânio, né, da família dos Seleucidas, ele vai impor a cultura e a religião grega contra os judeus, de maneira até a fechar o templo, impedir o sacrifício, oferecer porco no altar de Deus, erguer uma estátua de Zeus no templo. Então vai profanar completamente, até se levantar Judas Macabeus junto com seus exércitos e batalhar até vencer os gregos
e retomarem ali a sua independência religiosa. Até o Império Grego cair e os romanos tomarem conta aí do local onde o povo de Deus se encontrava. Eu vou aqui rapidamente mudar um pouco a nossa visão, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando por imagem. Então, Império Babilônico, vou pegar aqui imagens. A gente tem algumas fotos aqui, talvez seja interessante a gente dar uma olhada. Isso. Então, só para a gente ter uma ideia, essa aqui é a Babilônia no seu auge, quando Nabucodonosor expandiu seu território. Tá? A Babilônia original, né, se a gente for considerar assim, tá aqui, ó, na antiga Mesopotâmia, né? Aqui a gente tem o Golfo Pérsico, Rio Tigre e Eufrates, tá por aqui. E aí a gente tem um território que se expandiu até chegar aqui, ó, onde eu estou passando a setinha, era a região de Jerusalém, mais aqui para baixo, só para me localizar, tá? O Império Babilônico vai cair e vai ser substituído pelo Império Medo-Persa. E eles vão tomar esse pedacinho aí que hoje que até então era ocupado pelos babilônios. Como vocês podem ver, inclusive, é um território bem mais vasto, inclusive, do que o Babilônia. Então você tem aqui a Babilônia, onde nós estávamos, e você tem o povo, a terra prometida aqui, Jerusalém, né? E você pode ver que os persas, eles têm um território muito mais amplo, né? Eles pegaram aqui todo o Egito, eles pegaram a Ásia Menor, onde é a atual Turquia, né? Eles pegaram um pedacinho aqui dos gregos, inclusive tem as guerras com os gregos para tentar dominar, né? Esparta, Maratona, Atenas, né? Tem várias guerras históricas aí que eles não conseguem entrar na Grécia completamente. E a gente consegue ver aqui o tamanho do território do Império Medo-Persa, né? Tava aqui a Média, os persas, eles se uniram e saíram tomando tudo que vinha pela frente, inclusive, né, Jerusalém, que estava aqui no meio. Bom, depois que os persas caíram, se levanta o Império Greco-Macedônio, né? Então, deixa eu pegar aqui para ver se a gente consegue o território, que eles têm um território parecido, porém ainda maior. E, consequentemente, Jerusalém estava no meio das rotas de expansão. Então, a diferença do Império Medo-Persa para o grego-macedônio é o fato de que um vem do Oriente para o Ocidente, né? E enquanto o Império Grego ele vem do Ocidente, né? Vou pegar aqui para a gente tentar dar um zoom. Então, aqui você tem a Macedônia, né? Aqui você tem a Grécia, né? Tá aqui Esparta, Atenas. E eles começaram a expandir o seu território até pegar aqui Jerusalém, que está aqui embaixo, ó, a Palestina, né? E desenvolver o seu território, tomando tudo aquilo que era dos persas e indo além, chegando quase lá na Índia, né? Até os confins da terra onde Alexandre o Grande foi parar. Então, só para vocês terem uma noção, né? Que um império foi tomando o outro e Jerusalém foi passando de mão em mão, como se fosse um brinquedo. Tudo isso profetizado, inclusive, nas profecias de Daniel. Depois do Império Romano, ele vem para dominar os gregos e ele não se expande tanto para o leste, para o oriente, né? Deixa eu pegar a fotinho aqui, se for uma foto boa, legal. Então, você tem Roma, né, aqui onde hoje é a atual Itália, e ele expande o seu território, dominando praticamente a Europa, né, toda a parte aqui da Península Ibérica, onde a Gália, onde hoje é a atual França, se expande um pouco mais para o norte, pega a Grécia também, domina todo o mar Mediterrâneo, se eu não me engano, esqueci o nome do mar, pega o norte da África aqui um pouquinho, e lá nos confins do seu território, adivinha quem está lá? Jerusalém. Né? Tá aqui com o nome de Palestina, né? Foi um nome posterior, mas está aqui Jerusalém sendo tomada pelo Império Romano. E é aí que Jesus ele vai nascer, galera. Jesus ele nasce numa época onde o povo está sendo oprimido pelos romanos, onde o povo está praticamente vivendo para pagar imposto, né? Vivendo em péssimas condições.
E o povo começa a nutrir um sentimento nacionalista, um sentimento de libertação, de esperança, de rebelião e de revolta contra os romanos, de maneira que você tem inclusive facções como nós tínhamos os zelotes, né, que queriam a libertação do povo hebreu a qualquer custo, e você tem também um povo que está ansiando pela vinda do profeta que Moisés falou. Você tem um povo que está ansiando pela vinda daquele que Isaías falou. Você tem um povo que está ansiando a vinda daquele que Malaquias falou. Então você tem um povo esperando por um Messias, por um profeta, por alguém especial que vai trazer restauração do culto, que vai trazer restauração política, restauração econômica, para fazer com que os dias desse povo sejam plenos novamente, como foram os dias de Davi. Tá? Então é isso que a gente tem de contexto quando Jesus vem. Tá bom? Então o povo vivia em situações difíceis e queriam um profeta, um libertador, baseado nas profecias que já haviam recebido, na esperança de ter dias melhores. Então foi isso que nós comentamos aí. Né? Nos tempos de Jesus, devido à esperança messiânica, havia expectativa da vinda, inclusive, de um dos antigos profetas, que a gente vai notar esses textos aí, né, para a gente reparar como eles aguardavam esses profetas. Um dos mais antigos é o texto de Moisés. Vamos lá para Deuteronômio 18:15. Que diz: O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Então havia esse dito aqui de Moisés, talvez o dito mais antigo, em relação à vinda de um profeta especial para a nação de Israel, né, para a nação de Judá. A gente tem Mateus 16, 13 e 14, vamos ver o que diz lá. Mateus 16, partido 13, está escrito: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram: uns, João o Batista, né, que já devia ter morrido nesse tempo, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Então a gente percebe por esse texto que havia um burburinho aí do povo sobre quem seria Jesus. E alguns estavam na expectativa de que fosse Elias, porque Elias não morreu. Mas outros estavam na expectativa de que fosse João Batista, que tinha sido preso e degolado. Ou outros tinham a expectativa de que fosse algum dos profetas que eles sabiam já que estavam mortos. Então a gente tem aqui a forte ideia de que o povo naquela época acreditava que um dos profetas mortos voltaria. Tá? Então é um dos vários conceitos que os teólogos estudam sobre o que as pessoas aguardavam naquela época. Uns aguardavam Elias, outros aguardavam Jeremias, outros, né, o que é completamente distante às vezes daquilo que a gente está acostumado. João 1:21, né, vamos ver o que ele nos traz. E perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? Aqui a pergunta é para João Batista. E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Aqui João Batista está se diminuindo, né, diminuindo a sua imagem, dizendo, né, inclusive no versículo 20 anteriormente, e confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Ele disse que não é o Cristo, ele disse que ele não é profeta, ele disse que não é Elias. Então, as pessoas estavam à espera de um Cristo, as pessoas estavam à espera de Elias, as pessoas estavam à espera de alguns profetas do Antigo Testamento. Né? Então, é mais um texto que reforça a ideia. E aí a gente vai dar uma olhadinha rapidinho
em João 6,14, porque a gente vai comentar esses textos mais para frente, e tendo lido eles já fica um pouco mais simples. Vendo, pois, aqueles homens os milagres que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. É um dos textos que mostra que, enquanto alguns esperavam um profeta do Antigo Testamento, outros esperavam um novo profeta, talvez aos moldes de Moisés, né, ou conforme Moisés disse. Atos 3, 22 e 23 é um texto que a gente vai deixar para um pouco depois, porque é um texto onde você já tem os discípulos na porta do templo curando, né, aquele homem que estava ali mendigando, que não podia andar, e os discípulos enfatizando que Jesus, de fato, era esse profeta. Bom, a gente vai dar sequência aqui nesse trechinho, na questão de Jesus ser o profeta. A gente tem, embora não haja consenso sobre quantos ou quem seria o profeta enviado, o povo esperava um profeta. Essa expectativa recaía não apenas sobre Jesus, mas sobre João Batista. A gente viu, né, inclusive naquele texto onde as pessoas estão perguntando para ele, havia uma expectativa, havia uma dúvida: quem tu és? Né? Você é um dos profetas? Você é Elias? Você é o Cristo? A gente está esperando alguém, você é um desses? Lucas 3,15 já pensavam que João Batista podia ser esse Messias. Então vamos ver se Lucas 3,15 já não é um daqueles textos que às vezes a gente já leu nos sinóticos, né? Se bem que a gente leu João não é sinótico. Estava o povo em expectação, mas é muito próximo, e pensando todos de João em seus corações se porventura seria o Cristo. Deixa eu lembrar só o contexto dele aqui. É sobre a pregação dele, né? Ele está pregando e o povo está se remoendo ali, querendo saber quem que é esse pregador, se ele realmente é o Cristo. Bom, mas há também o pensamento de que João Batista fosse precursor de Deus, o profeta escatológico ou um dos antigos profetas reencarnado, né? Então, quando João Batista é anunciado, né? Quando Isabel e seu esposo, Zacarias, se eu não estou muito errado aqui no nome deles, do casal, quando o anjo está anunciando, ele diz que ele vai adiante do Senhor. Então, havia a ideia de que ele seria um precursor de Deus, não havia ainda um consenso sobre como Deus viria e se manifestaria ao seu povo, mas eles estavam aguardando algo do tipo, né? E aí a gente tem uma definição do próprio Jesus sobre João Batista. Porque João Batista, quando ele fala sobre si mesmo, ele não se nomeia profeta, embora ele seja. Ele não se nomeia Elias, embora ele veio na força de Elias, né, num ministério muito próximo, não como reencarnação. Mas Jesus o coloca diante do povo como ele realmente era. João Batista foi preso, né? João Batista já havia dado testemunho e ele disse: eu não sou profeta, eu não sou isso, eu sou só uma voz, tá? Eu sou só a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Então, ele é o precursor do Messias, é aquele que veio antes do Messias para converter as pessoas para quando o Messias chegar, já pegar um povo com um coração um pouco mais amaciado, sabe, mais preparado para se encontrar com o Messias. Então, ele é identificado por Jesus como o profeta que viria como Elias e veio a ser o precursor do Messias. E aí tem o fato de que ele foi preso, e quando ele foi preso, ele enviou discípulos a Jesus perguntando: és tu o que havia de vir ou esperamos outro? Essa pergunta soou como uma dúvida, porque mesmo o profeta, sendo profeta, já tendo pregado que Jesus era o Cristo, ele sentiu dúvidas, talvez pelo tempo que ele estava sofrendo na prisão, né? Ou porque Jesus não veio exatamente nos moldes que ele imaginou, mas
Ele sentiu dúvidas e mandou os discípulos perguntarem: És tu o profeta que havia de vir ou esperamos outro? E aí Jesus curou pessoas naquele mesmo momento e falou: olha, diga a ele, os cegos veem, os mudos falam, os surdos enxergam, os coxos andam, e aos pobres, né, e aos aflitos é anunciado o evangelho do reino. E eles levam essa mensagem para João Batista e Jesus fala: e bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Né? Bem-aventurado aquele que não se escandalizar, que não se envergonhar, que não tiver dúvida de mim. E aí Jesus ele começa com um discurso diante dos discípulos: o que foste ver no deserto? Perguntando sobre quem que vocês foram ver pregar lá, né, quando foram atrás de João Batista. E aí é onde a gente entra aí em Mateus 11. Vamos dar uma bisbilhotada lá. Mateus 11, 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou seja, alguém que não tem firmeza nem constância? Sim, o que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? E aí Jesus começa a dar testemunho sobre João. Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Jesus pega a moral de João Batista, que talvez estivesse baixa porque estava com dúvidas sobre Jesus ser mesmo Cristo, e diante dos discípulos ele coloca a moral dele lá em cima, muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face eu envio o meu anjo. Então aqui João Batista está sendo especificado como um anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então aqui você tem Jesus falando. Inclusive, a continuação é interessante. Eu vou, antes de fazer o comentário. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então havia a profecia de Malaquias, e se não me foge a memória, é Malaquias 4, 5 ou é 5, 4, sempre confundo, mas vamos dar uma olhada porque já faz um vínculo. Malaquias capítulo 4, versículo 5. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então alguns esperavam Elias descer do céu, alguns esperavam um dos profetas reaparecer, ou reencarnar, ou ressuscitar. E Jesus deixou claro, esse é o Elias que tinha que vir. Ele é o Elias reencarnado? Não, a Bíblia não defende doutrina de reencarnação. Né? Elias não morreu para ter reencarnado, mas ele era um profeta nos moldes de Elias. Elias vivia nos desertos, João Batista também. Elias se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. João Batista também tinha, ou melhor, era João Batista que se alimentava de mel silvestre e gafanhoto, mas Elias também comia comida traga pelos corvos, né? Quando ficou 3 anos e meio na beira do rio Querite, né? Durante a seca que ele profetizou. Elias era um profeta mais solitário, João Batista também. Você tinha o fato de que Elias pregava contra o pecado do povo, Elias e João Batista também. Você tinha o fato de que Elias rebateu Acabe, um rei, durante o seu momento de pecado e corrupção, enquanto João Batista rebateu Herodes, né, por conta do seu adultério. Então você tem João Batista, que é um profeta à moda de Elias, vamos colocar nesses termos. Né? Então Jesus fala, esse é o Elias que tinha que vir. Então, Jesus testemunhando sobre João Batista, ele mostra que ele é o profeta precursor do Messias. Muitos esperavam talvez o profeta escatológico, né, como também é chamado, o profeta dos últimos tempos, ou qualquer um outro dos profetas. Mas esse é o ponto onde a gente tem definitivamente aí quem que é João Batista nas próprias palavras de Jesus. E aí,
Aqui em relação a profeta, em momentos diferentes Jesus foi identificado tanto como um simples profeta, em outros momentos como um profeta escatológico. Então tem alguns pequenos textos, só para a gente dar uma olhada. Num certo sentido, Jesus ele foi profeta. O que é o profeta? Seja do Antigo, seja do Novo Testamento. É alguém que recebe o Espírito Santo e do Espírito Santo recebe uma inspiração de Deus para pronunciar para o povo uma mensagem que Deus deseja. Então Deus não fala diretamente com o povo, mas através do Espírito Santo encaminha mensagens para um homem específico transmitir essa mensagem para o povo. Então Jesus, nesse sentido, ele era profeta, mas o que a gente está dizendo aqui? As pessoas olharam para ele como um profeta como qualquer um outro. Tá? Então, por exemplo, Mateus 21, 46. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo porque o tinham por profeta. Tá? Acreditavam que ele era um profeta. A gente tem Lucas 7,16 também. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então ele era um profeta, era um grande profeta. Para algumas pessoas ele não era nada além disso. Aí a gente tem um momento que ele é visto como profeta escatológico, como por exemplo quando ele entra montado no jumentinho, né? Quando ele a entrada gloriosa dele em Jerusalém, enfim. Outra expressão usada, a gente vai ficar aqui um pouquinho no servo do Senhor e no sumo sacerdote, aí a gente já encerra. Essa questão de servo. O servo do Senhor, ele vem principalmente do profeta messiânico, Isaías, o profeta que mais profetizou acerca da vinda do Messias. E esse servo do Senhor, para alguns judeus, era a própria nação de Israel. Outras interpretações diziam que ele era um remanescente fiel no meio de Israel. Outros vai dizer que era um indivíduo específico. E por fim você tem no Novo Testamento alguns ensinos que deixam claro que Jesus é esse servo. Então às vezes parece um pouco ambíguo, uma hora chamar Jesus de profeta, uma hora chamar Jesus de Senhor e outra hora chamar Jesus de servo. Porque Jesus ele se submeteu e tomou a forma de servo. Ele deixou a sua glória no céu e tomou a aparência e o dever de um servo. Se submeteu como se fosse um homem simples e morreu pelos nossos pecados. Foi chicoteado, foi traído, foi negado. E nessas condições você tem a aparência de um servo. Por isso que Isaías ele olha para Jesus e profetiza sobre ele sendo como um servo. Então, um texto muito interessante para a gente dar uma olhada. Vamos olhar apenas dois para a gente ganhar tempo. Isaías 42, os primeiros versículos. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não apagará, não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Então, vai dar sequência, mas esse é um dos textos que mostra Jesus como servo. E o mais conhecido talvez seja o próprio Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não via boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então, assim, ele é longo, né? Longo não, tem 12 versículos, mas ele é bem cheinho. E a gente conhece esse capítulo de Isaías como sendo inteiramente sobre o sofrimento de Jesus, sobre as dores, sobre a sua paixão, né? E ele é muito útil para a gente fazer essa descrição do servo do Senhor a partir de Isaías 53. E como que a gente sabe que esses textos falam realmente de Jesus? Porque no Novo Testamento você vai ter textos onde eles mesmos fazem essa referência, né? Exemplo, não citei aqui, mas você tem em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vou até puxar aqui, já que eu não coloquei, Atos dos Apóstolos 8, Filipe pregando para um eunuco, deixa eu ver se é aqui mesmo, isso, e descendo Filipe à cidade de Samaria, ele pregava a Cristo, mais para frente. Aqui, ó, no versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta, vai para o lado do sul, no caminho que desce para Jerusalém, de Jerusalém para Gaza. Né? E levantou-se e foi, e aí um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido para Jerusalém para adoração. Né? E regressava assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega junto desse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E aí o 32, o lugar da escritura que li era esse: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Isaías 53, é exatamente aquilo que o eunuco está lendo. Então a gente tem esse texto, e vai continuar, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e aí Filipe vai começar a dizer, que a partir dessa escritura está falando de Jesus. Tá? Outros textos, a gente pode passar rapidamente aqui, Lucas 22, 37. Portanto vos digo que importa que de mim se cumpra o que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Eu não me lembro se tem outros versículos em Salmos, repartiram as minhas vestes, que faz menção também ao servo do Senhor. Opa, deixa eu colocar aqui Mateus 8, 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, e ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A gente acabou de ler também o 53 e o 12, 17. Para que foi escrito o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará. Esse aqui faz referência a Isaías 42. Então, essa é a visão que a gente tem dentro da Bíblia do servo do Senhor, que, como eu disse, de maneira nenhuma contraria a visão de Jesus como Senhor. Apenas mostra uma parte de seu ministério. E para a gente finalizar, o sumo sacerdote. Todos esses títulos, profeta, servo e sumo sacerdote, mostram atributos de Jesus, fases das suas funções. Então, como profeta, ele anunciou os títulos de Deus aos homens. Como servo, ele morreu na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Como sumo sacerdote, ele é aquele que intercede a Deus, diante de Deus por nós. Então, o que fazia o sumo sacerdote rapidamente em Israel? Ele é aquele que pegava o sacrifício do povo, o culto israelita era assim, eles levavam cereais, eles levavam animais para ser sacrificados, parte desses animais eram queimados, alguns pelo pecado do povo,
alguns como uma oferta voluntária. E quem era responsável por fazer a purificação pelos pecados do povo? Os sacerdotes, em especial o sumo sacerdote, né, no Yom Kippur, no dia da expiação, uma vez por ano, conforme Levítico 16 dá o passo a passo. E o sumo sacerdote, então, ele tinha esse encargo, purificar o povo e tornar o povo aprazível, aceitável, né, como eu descrevi aqui, a Deus, tirar os pecados do povo. E foi exatamente essa função que Jesus ele exerceu na sua plenitude. E é disso que trata principalmente um dos capítulos de Hebreus, quando o autor vai nos mostrando a falta de necessidade que nós temos de atuais sacerdotes. Porque Jesus ele é o sacerdócio eterno, né? E segundo a ordem de Melquisedeque, que a gente vai comentar daqui a pouco. Porque os sacerdotes do Antigo Testamento, além de pecar, eles morriam. Né? Morria um, precisava de outro, morreu o outro, precisava do próximo. Jesus morreu, ressuscitou, está vivo eternamente e intercede junto a Deus. Por isso que não precisamos de outro mediador, é por isso que apenas Jesus é quem faz essa mediação, é quem pode fazer essa mediação, né? Porque ele foi o sacrifício e ele é o sacerdote, ele ocupa todas as posições que nos leva, que nos purifica e nos coloca de maneira aceitável diante de Deus. Então a gente vai dar uma passada rápida em Hebreus capítulo 5 para dar uma olhada nessa questão de Jesus como sumo sacerdote, né? Então tem o Salmo 110, aqui onde a gente precisa dar uma olhadinha também. E deixa eu ver o que é prioridade e a gente já vai encerrando. Salmo 110, então. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Então, aqui seria, disse Deus a Jesus, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Existe toda uma questão que Jesus cria no seu tempo sobre esse versículo. E aí vai continuar, né? O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza, tal. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Esse aqui é o importante. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, quem que é Melquisedeque? Uma coisa muito importante. Moisés foi o profeta que tirou o povo de Deus do Egito e conduziu pelo deserto até a terra prometida. Quando eles saíram do Egito, o tabernáculo, que seria o local de adoração, foi construído e foi e foi designado ali o primeiro sumo sacerdote, Arão. E dali para frente apenas os filhos de Arão seriam sacerdotes. Mas, nos tempos de Abraão, que era tataravô de Moisés, Abraão deu dízimos a um sacerdote, que era rei de Salém, atual Jerusalém, chamado Melquisedeque. Então, Melquisedeque é um cara que aparece na história sem pai, avô, sem mãe, sem genealogia, sem saber de onde veio nem para onde foi. Então, existe essa associação entre o sacerdócio de Jesus com o sacerdócio de Melquisedeque. Né? Então, vamos dar uma olhadinha rapidinho o que Hebreus fala. Do 5, né? Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então, tudo isso que eu falei está aqui dentro do livro de Hebreus, no capítulo 5, né? E outros capítulos, se não me engano, e nos versículos aqui adjacentes ao que a gente leu, mostrando que o sacerdócio foi algo para o tempo da lei, né? Fazendo aí intercessão pelo povo, pelos pecados do povo, mas eles eram um sacerdócio fraco, os sacerdotes eram impedidos de permanecer pela morte e tinham que ser sempre substituídos, enquanto Jesus ele se tornou um sacerdote eterno para aquele que o aceita, né, e para aquele que lhe segue. Então a gente tem esses textos.
Bom, pessoal, é isso, tá? Não quero aqui ser extenso. Hoje a gente vai ficar apenas com esses três nominhos: Jesus como sacerdote, Jesus como profeta e Jesus como servo. No próximo vídeo a gente vai dar uma olhadinha em algumas outras nomenclaturas que Jesus ele recebe, né? Do Antigo ao Novo Testamento a gente tem muitos títulos. E é isso, espero que vocês aí aproveitem os próximos dias para dar uma revisada na apostila ou em outros conteúdos aqui na internet mesmo, e façam aí um bom estudo, tá bom? Até uma próxima.